Às sextas-feiras nos reunimos aqui, temos um encontro marcado para a honra e para a glória do Senhor, para que ouvimos a palavra de Deus, que esta palavra tem poder para transformar a nossa vida, essa palavra tem poder para nos fortalecer, para nos abençoar. Essa palavra, ela é viva e eficaz e ela tem feito coisas maravilhosas em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos vocês que estão nos vendo, um abraço a todos aqueles que estão em seus lares, aquele que está no seu estabelecimento de trabalho, um forte abraço. Um abraço a você que nos acompanha aí, aonde você está. Que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Gostaria nesta noite de compartilhar com vocês aqui uma palavra que Deus tem tocado no meu coração. O título desta palavra é O Poder da Oração. E eu gostaria que você pudesse ouvir com bastante atenção esta palavra, porque a Bíblia Sagrada fala que uma das maneiras que agradamos a Deus é através da fé. E ele fala que é impossível de agradarmos a Deus se não tivermos a fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E outra vez diz que a fé ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então nesta noite gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Se você está na sua casa e se você tem uma Bíblia próxima a você, eu convido você para nos acompanhar, se você puder, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Eu gostaria de fazer essa leitura com você em nome de Jesus e logo em seguida vamos ver o que Deus tem para tratar conosco nesta noite em nome de Jesus. Convido você para participar deste momento de evangelismo, de evangelização. Mande aí o seu pedido de oração, faça seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo, para que mais vidas sejam alcançadas também em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso, que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança à costa a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu gostaria de trazer para você, da parte de Deus, uma palavra que eu gostaria de intitulá-la é o poder da oração. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um manual que nos leva ao céu. Nós entendemos assim, que nós que cremos em Deus, que a Bíblia Sagrada aberta, ela é a boca de Deus falando conosco. E a Bíblia Sagrada vai nos ensinar sobre a oração. O título desta palavra hoje é o poder da oração. A oração é algo importantíssimo na nossa vida e em uma das suas cartas, Paulo vai nos ensinar assim, que nós devemos orar sem cessar, é estarmos em contínua comunhão com Deus através da nossa oração, da nossa frase. O que é a oração? Oração é uma frase inteligível. Quando nós falamos e alguém entende, aí se torna uma oração. Quando nós falamos orar a Deus, falar com Deus através da oração, é quando nós vamos falar com Deus e vamos ter a convicção de que Deus vai nos ouvir, porque nós estamos sabendo falar com Ele, nós estamos sabendo nos colocar na presença dEle, estamos sabendo a reconhecê-lo como Deus, como Senhor, como Mestre, como Salvador. Toda vez que vamos orar, precisamos entender isso, saber o que estamos falando com Deus, porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus é santo e que nós temos que pedir algo conforme a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Devemos ser inteligentes naquilo que falamos com Deus, naquilo que pedimos a Deus. Um exemplo: se eu estou precisando de um chinelo para pôr no pé, estou andando descalço, eu não posso orar pedindo a Deus um celular, uma bicicleta, um computador, um carro, se eu estou andando descalço. Deus vai olhar para o nosso coração, para a nossa petição, e vai ver se aquilo que nós estamos falando e pedindo para Ele condiz com aquilo que estamos vivendo e precisando. Mas quando nós oramos com sinceridade no nosso coração, pedimos a Deus aquilo que é essencial, aí a Bíblia vai nos ensinar. Pedro, lá em sua carta, ele vai dizer que Ele tem cuidado de vós. E a palavra que diz para nós nesta noite aqui, que nos fala, é através da oração, nós podemos ter acesso a Deus. E diz o texto aqui que naquela época, nesse período, a igreja do Senhor Jesus, através da vida dos apóstolos, ela estava crescendo muito lá naquela cidade de Jerusalém, porque pessoas estavam sendo salvas, curadas, libertadas, ensinadas a respeito da verdade. Os apóstolos pregavam o Evangelho, anunciavam a palavra de Deus como Jesus lhes tinha dado esta ordem. E por causa disso, que eles oravam, que eles ensinavam, pregavam, anunciavam o Evangelho com autoridade, como Jesus fazia. Então, como acontecia com Jesus, também acontecia com os apóstolos. O que acontecia? Pessoas eram curadas de suas enfermidades, de suas moléstias, de seus problemas, de suas tribulações, de suas angústias. E isso gerava na vida de muitos judeus que ali viviam, e dos que estavam fora da cidade até, uma certa inveja, um certo ciúme. E por isso eles não acreditavam na pregação dos apóstolos. Os apóstolos falavam: quem crê em Jesus será salvo. Mas os judeus falavam que a lei era mais importante. Os apóstolos nunca falaram contra a lei.
e nunca disseram que a lei não era importante. Jesus nunca falou que a lei não era importante. Toda vez Jesus disse que a lei era importante. Os apóstolos também seguiam a lei, mas a lei falava que a promessa de um novo lar, a promessa da salvação, vinha através do cumprimento da lei. Quando se cumpre a lei se cumpriu, pronto, está cumprida. Jesus morreu na cruz do Calvário e cumpriu a lei, pagou o alto preço. E hoje em dia nós não precisamos olhar para a lei, mas precisamos olhar para Jesus. A lei falava de Jesus, a lei apontava para Jesus. Assim também, nós também precisamos olhar para Jesus. É Ele que nos salva. Não é a minha religião que vai me salvar. Não é o fato de eu ser bom, de eu fazer boas obras que vai me salvar. Não. Quem vai me salvar é Jesus. Quem vai salvar você é Jesus. Ele mesmo deixou bem claro para nós e ele afirma quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então somente Jesus é o caminho. Os apóstolos falavam isso. E com isso eles começaram a ser perseguidos. Começaram a ser perseguidos pelo governo. Naquela época o rei Herodes começou a persegui-los, porque a política entrava no meio da questão, como nos dias de hoje. Aquele rei começou a fazer esta perseguição para os apóstolos, e isso agradava aqueles judeus que não olhavam os apóstolos com bons olhos. Diz aqui, no versículo 1, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Então nós vamos ver aqui que Herodes, ele estende a mão, se levanta contra a igreja e mata Tiago, irmão de João. E ele continua na sua insanidade maligna de perseguir os cristãos naquela época. Porque além de fazer isso, quando ele mata Tiago a fio de espada, Tiago, um servo de Deus, ele viu que isso agradou aqueles judeus que tinham inveja e ciúme de Jesus. E de Jesus e de seus apóstolos. Então olha o que ele fala aqui, versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou. Ele continuou na sua maldade, na sua insanidade, ele continuou no seu propósito maligno. Olha só, ele continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos, ou seja, eram os dias da Páscoa. Eram os dias da Páscoa. Quero deixar algo bem claro para vocês, que os judeus, o povo de Israel, eles tinham até aqui um mandamento da lei que no tempo de certas festas que foram instituídas pelo próprio Deus, o povo deveria ir até Jerusalém adorar a Deus no templo. Então, muitos judeus moravam em Jerusalém, mas muitos judeus estavam esparramados por toda parte. Mas quando chegava o dia da festa, o povo reunia-se todo em Jerusalém para adoração. E o texto nos fala que era o tempo dos asmos, ou seja, era o dia da Páscoa, a festa da Páscoa que estava sendo comemorado nesta época. Os judeus tinham 3 festas em especial, que todos eles reuniam em Jerusalém. Era a festa da Páscoa, a festa das cabanas ou do tabernáculo e a festa do Pentecostes. Estas 3 grandes festas, os judeus se reuniam em Jerusalém para adorar a Deus no templo. Mas aqui no texto que vemos aqui, este acontecido era no tempo da Páscoa, no dia da Páscoa, a festa da Páscoa, onde Jerusalém ela estava invadida, vamos dizer assim, por uma grande multidão de judeus que vieram de longe para participar da festa da Páscoa. Diz assim que quando ele faz isso, manda prender a Pedro, ele coloca ele na cadeia, na prisão, e além disso ele vai fazer algo.
Ele vai colocar para cuidar de Pedro lá naquela prisão, ele vai entregar ele a 4 quaternos de soldados. O que isso quer dizer? 4 quaternos de soldados. Quer dizer que Pedro seria guardado, vigiado, até o dia que Herodes o chamasse para o julgar e com certeza para o condenar. Chama 4 grupos de 4 soldados que iriam guardá-los durante toda a noite, durante toda a madrugada. Durante as 4 vigílias da noite, Pedro seria guardado por 4 soldados. A vigília da noite lá em Jerusalém, Israel, ela era dividida em 4 partes. Das 6 horas às 9 da manhã, era a primeira vigília da noite. Das 9 horas da noite à meia-noite, era a segunda vigília da noite. Da meia-noite às 3 horas da manhã, era a terceira vigília da noite. E a quarta vigília da noite era das 3 da manhã às 6 da manhã do outro dia. 4 vigílias da noite. Por 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 soldados vigiavam Pedro naquela cadeia. Depois eles eram rendidos por outros 4 soldados, ou seja, Pedro, além de estar na cadeia, ele estava bem guardado por 4 soldados fortes, valentes, treinados, experimentados para aquela função. E Pedro estava ali. Tudo por quê, irmãos? Tudo por causa de Jesus. Pedro estava preso. Pedro estava padecendo. Pedro estava sendo injustiçado. Pedro estava sendo maltratado por uma razão, por uma causa, por um nome: Jesus. Isso fica uma grande lição para mim e para você. Quantas vezes nós nos aborrecemos e nos ofendemos por tão poucas coisas. E quantas pessoas deixam, negam, param no meio do caminho por coisas tão pequenas, tão banais, por coisas que não valem a pena. Param no meio do caminho e não sofrem um dano. Não passa nenhum momento difícil porque ele não suporta passar. Mas Pedro estava ali sofrendo, estava na cadeia. Tiago já tinha sido morto a fio de espada. Pedro seria julgado no outro dia. E ali estava sendo vigiado, guardado por 4 quaternos de soldados durante toda aquela madrugada. E vamos ver o que diz a palavra de Deus. Ele estava sendo vigiado pelos soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Qual a finalidade de Pedro ficar toda aquela noite? Porque no outro dia Herodes iria apresentá-lo para a multidão. Porque você se recorda muito bem que quando Jesus foi julgado também, por volta da Páscoa também, naquela época tinha um costume de soltar um preso naquela época, durante a festa da Páscoa. De qualquer problema que ele tinha feito, qualquer mal que ele tinha feito, um prisioneiro ele era solto e o povo escolhia qual prisioneiro seria solto. Quando Jesus foi condenado pela multidão, o rei apresentou para a multidão Jesus e Barrabás. Eles escolheram Barrabás. O mesmo governador, o mesmo rei, falava: olha, eu não vi mal nenhum nele, ele não fez nada, e esse outro que é um ladrão, mas gritaram: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Pedro estava na mesma condição. No outro dia, Pedro seria levado para ser julgado depois da Páscoa, na ocasião da Páscoa, apresentado ao povo. Irmãos, pensa bem. Pedro, ele seria condenado, porque ele já estava na cadeia, justamente por causa do povo, porque isso agradava o povo, o rei fez isso por causa do povo. Certamente Pedro seria condenado. É assim que funciona. Quando nós fazemos a verdade, quando nós proclamamos o ano aceitável do Senhor, procuramos viver a nossa vida íntegra e sincera na presença de Deus, não que somos santos e perfeitos, mas quando nós procuramos
olhar para os princípios de Deus e procurar seguir neste caminho maravilhoso, parece que tudo se vira contra a gente. Parece que a tempestade se levanta, parece que o mar ele fica em fúria contra a nossa vida. É dessa maneira. Mas não tem problema, sabe por quê? A Bíblia vai nos ensinar que o Senhor, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus vai nos ensinar que o choro, a tristeza, a angústia, tudo isso que está passando, por ser uma pessoa correta e honesta, sincera, tudo isso pode acontecer durante uma noite. O choro pode durar uma noite, no sentido figurado, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. No sentido de que hoje, amanhã, depois da manhã, você está passando por uma luta, uma dificuldade, mas confia em Deus. Continua nesse propósito, nesse princípio que você traçou e planejou para a sua vida, sabe por quê? Amanhã você vai sorrir. Amanhã sua vitória vai chegar. Amanhã você vai cantar o hino da vitória. Amanhã Deus vai te conceder não somente aquilo que você lhe pediu em oração, mas Ele vai conceder a você muito mais. Porque a palavra vai nos dizer que aquilo que não subiu no nosso coração, os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Estas são as novidades, são as bênçãos, são as graças que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que permanecem, para aqueles que confiam, para aqueles que têm fé, para aqueles que não desistem, para aqueles que levantam a cabeça e dizem que Deus está com ele e não importa o que aconteça, ele não vai parar, ainda que ele esteja numa prisão como Pedro, mas ele tem a segurança de que amanhã será melhor, porque esse é o Deus que nós servimos. Diz a palavra de Deus que Pedro seria apresentado no outro dia. Versículo 5 vai dizer assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas olha só, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O poder da oração. O título desta palavra. Pedro estava lá, padecendo uma injustiça, mas estava lá, sofrendo, angustiado. Ele estava lançado à sua própria sorte, vamos dizer assim, porque ele fez tudo isso por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, sendo obediente à ordem de Jesus. Mas a igreja estavam reunidos em uma casa, em constante oração a Deus por ele. Estavam falando para Deus: Senhor, o Senhor conhece o teu servo, livra o teu servo daquele mal que estão planejando contra ele. Assim também hoje, você está me ouvindo, e quantas pessoas estão orando por você? Você nem sabe, mas quantas pessoas estão pedindo para Deus te abençoar, te livrar desta prisão que tem te feito chorar, sofrer, desta prisão que muitas vezes tem tentado destruir a sua vida nesta caminhada. Mas confie em Deus, descansa em Deus, porque existem pessoas que estão em contínua oração a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Diz o texto aqui: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, e com as cadeias nas mãos, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Olha só, era para o apóstolo Pedro estar desesperado. Às vezes nós ficamos. Quantas vezes nós ficamos apavorados, e agora o que eu vou fazer? Tem muita gente, irmão, sofrendo por antecedência, né? Antecipação. O problema nem chegou, já está sofrendo. Confia. Confia. Confia em Deus. Deus é mais na sua vida. O mar não vai te afogar. O fogo não vai te queimar. Esse leão não vai ter força sobre a sua vida. Pedro estava aqui, olha, era para estar apavorado, desesperado, e agora eu vou morrer.
Olha o que o texto bíblico vai nos ensinar aqui. Vai nos ensinar que Pedro estava dormindo. Sabe por quê, irmão? Quem confia em Deus, irmãos, ele descansa, ele tem paz no seu coração, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que veio um anjo e resplandeceu uma luz naquela cadeia, no meio das trevas, no meio da dificuldade, no meio daquele momento de afronta contra Deus e contra o servo de Deus, raiou a luz, porque é assim. Porque o inimigo, esta pessoa que se levanta contra a sua vida, ele vai sorrir e vai te deixar numa prisão até a hora que Deus quiser. Porque a hora que Deus falar agora chega, esse mal que está acontecendo na sua vida não é para a sua destruição. Esse mal que está acontecendo na sua vida não é para a sua derrota. Mas esse momento que você está passando na sua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. E tenha certeza que Deus vai enviar um anjo também. E vai raiar a luz. E Deus vai te abençoar. E diz o texto bíblico aqui, que o anjo do Senhor veio e despertou a Pedro e disse para ele, levanta depressa. Quando o anjo fala isso para Pedro, as cadeias que estavam nas mãos de Pedro caem no chão. Só do anjo falar, levanta depressa, as algemas, as cadeias que prendiam aquele homem caíram no chão. Veja só o que Deus faz. Primeiro, nós aprendemos o seguinte, que ainda que passemos momentos difíceis na nossa vida, ou estejamos aparentemente derrotados, nós podemos descansar no meio da tempestade, ter paz no meio da tempestade. Pedro estava lá dormindo, descansando. O anjo chega lá, fala com ele, levanta depressa, as algemas que prendiam as mãos, os pés dele, caíram no chão. E ele continua. E disse para ele, levanta, se prepara, coloca suas sandálias. E ele fez assim. E ele disse, coloca sua capa e segue-me. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Tenha certeza que no momento mais difícil da sua vida, Deus vai te dar o livramento, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a graça da vitória em nome de Jesus. Sabe por quê? Passar por uma injustiça é uma possibilidade. Podemos passar sim por uma injustiça, é uma possibilidade. Podemos também passar por uma provação, é uma possibilidade. É possível que eu passe por uma provação. Talvez você passe por uma provação, que eu passe por uma injustiça. É possível que você também seja cometido de uma injustiça como o apóstolo foi. Seja uma possibilidade. Mas que Deus vai enviar o seu anjo no dia certo, na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Isso não é uma possibilidade. Isso é uma certeza. Creia nisso. Creia nisso, que isso daí não é uma possibilidade. É uma certeza que o próprio Deus disse para nós que estaria conosco e nos guardaria. O salmista vai dizer que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto aqui que eles saíram da prisão, caminharam para fora da prisão, e diz o texto aqui que quando o anjo deixa ele já fora da prisão, Pedro reconhece que Deus enviou o anjo e o tirou da prisão. Versículo 12, para encerrar, e considerando ele nisso, foi na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Louvado seja Deus, né, irmãos?
Pedro saiu da cadeia, da prisão, foi liberto. Os soldados ficaram sem saber o que estava acontecendo. Também o rei Herodes. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele unge a nossa cabeça com óleo e nos coloca numa mesa, assentado, com os nossos inimigos, e o nosso cálice transborda. É assim. Todos vão olhar em você, todos vão ver você, aqueles que se levantam contra você, o inimigo da nossa alma, da nossa fé, o inimigo dos bons princípios, o inimigo do caráter, o inimigo das coisas corretas, vão se levantar contra nós. Mas eles também vão ver que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, que trabalha para aquele que nele espera, e que Ele é aquele que envia um anjo, não em uma possibilidade, mas em uma certeza, de que Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Creia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Creia que Deus é contigo. Creia que Jesus te ama e que Ele não vai te deixar. Seu pai pode te amar, sua mãe pode te amar, seus filhos te amam, mas ninguém pode te amar como Jesus te ama. Jesus te ama, saiba disso. Não importa o que você está passando, tenha convicção. Existem irmãos orando por você, pela sua vida. E Ele vai mandar o seu anjo, enviar o seu anjo, e vai te tirar desta prisão. Creia no seu coração, em nome de Jesus. Creia, porque só o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa esta vida, abençoa esta família, abençoa, Senhor, este homem, este pai de família, esta dona de casa. Abençoa, Senhor, este jovem, este filho, abençoa, Senhor, o trabalho desta família. Dá saúde, Senhor, repreenda a enfermidade, a doença, em nome de Jesus. Que essas vidas, Senhor, venham ser alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa família. Em nome de Jesus. Amém.